Sinto a presença do Senhor neste lugar. Querido Deus, Senhor eterno, nós estamos de joelhos diante da tua face para louvar o teu nome. Tal como cantamos, nós queremos sentir a tua presença. O Santo Espírito venha tocar os nossos corações. Nós possamos compreender melhor a tua palavra e que te louvemos nesta manhã, neste teu santo dia. Seja com todos quantos aqui vieram, que o teu Santo Espírito esteja entre nós e que os teus anjos se juntem ao nosso louvor. Rogamos em Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. É com muita alegria que desejo um feliz sábado a todos. E para iniciar, vamos começar com o hino 13. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. Ó, vem nos encher do celeste fervor, de esperança e bondade, de fé e amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos. Amém. De joelhos, vamos orar no Deus. Então, oremos. O nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concedeu. Graças te dou, Senhor, pela igreja, todas as pessoas que o Senhor tocou no coração para estar aqui conosco nesse sábado, para louvarmos ao teu santo nome. Que não possamos sair daqui vazios, que possamos sair daqui cheios de ti e que a mensagem que vai ser passada hoje venha de encontro com a necessidade de cada um que está aqui presente e também que possamos colocar ela em prática e não só ficamos na teoria, mas tentamos colocar a tua palavra em prática todos os dias da nossa vida. Seja como pastor, que seja a tua palavra e que o Santo Espírito que vai usar ele, que a mensagem que ele vai passar não vem dele, mas sim de ti. É tudo que eu peço e agradeço, não sou mais filho de Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo e Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos
Vamos continuar louvando nosso Deus através de dízimo e das ofertas. Queremos dar em oração, adoração a ti, Senhor. Aceita, pois, a gratidão, demonstração do nosso amor. Queremos dar em oração, adoração a ti, Senhor. Aceita, pois, a gratidão, demonstração do nosso amor. Bondoso Deus, a nossa gratidão vai para ti. Obrigado, Senhor, por podermos participar de um pouco daquilo que muito tu nos dás, Senhor. Que a tua bênção, Senhor, possa recair sobre estas ofertas e sobre estes dízimos. E que ao ser distribuído por aqueles que mais precisam de ti, possam ser distribuídos com sabedoria, com inteligência. Que tu possas dar essa sabedoria e inteligência à pessoa que vai distribuir tudo aquilo que foi recolhido aqui esta manhã. Pedimos e te agradecemos, não que haja em nós algum merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Com Deus, ó Pai, daquilo que nos dás, de ofertas que se dão de coração, aceita. Agora passa a palavra para o pastor. Vai. Muito bom dia, prezadas irmãs e prezados irmãos. É um prazer estar mais uma vez, mais um sábado aqui na Igreja Mirandela e hoje com a igreja muito cheia. Hoje temos aqui muitos irmãos, muitos amigos que nos visitam. Nós estamos felizes pela vossa visita. Eu apercebi-me durante a escola sabatina que havia uma classe. Eu ainda saí daqui, não sei se aperceberam a meio da lição, porque eu fui ali que era para ver a classe. Eu ouvi que havia uma classe de crianças ali muito entusiasmada. Depois havia um menino aqui que não estava na classe, mas que também criava algum ambiente na sala, um ambiente infantil. E eu pensei, eu não devo começar a pregação desta manhã sem falar um bocadinho para as crianças. Assim, eu gostava de convidar os meninos que estão aqui, para se podem vir aqui à frente. Se os irmãos me permitem, eu gostava de falar para as crianças em primeiro lugar. Está bem? Podem vir os meninos e as meninas. Eu vou descer, se não se importam. Já vi que está. Os meninos e as meninas. Eu vou pedir, e temos muitos. Olha, vou sentar daquele lado, está bem? E assim, eu vou virar as costas por momentos para a comunicação. E podem sentar todos. Muito bem, tantos amigos. Eu ouvi ali uma classe a cantar tão bem que eu pensei, tenho que falar para estas crianças, não posso pregar para os adultos sem falar para as crianças primeiro. Aqui está mais um menino. Pode sentar aqui assim, está bem? Que é para não estragar aqui o plano. Está bem? Ok. Bem-vindos. Muito obrigado. Eu viro um bocadinho as costas, se não se importam, para o público dos adultos. Gostava de falar para vocês. Sabem que numa ocasião Jesus estava a pregar e os discípulos começaram a chegar muitos meninos e os discípulos ficaram preocupados
Então vai falar para as crianças. Eu vim aqui é para falar para os grandes. Mas Jesus disse uma coisa que eu vou lá para vocês. Vou ler para vocês. Querem ver o que é que Jesus disse? Jesus disse assim. O texto diz: e traziam os meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam: não tragam as crianças para aqui, diziam os discípulos. Mas Jesus disse. Jesus, porém, vendo isto, ficou zangado. Também se zangou aqui, ficou indignado. E disse-lhes: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque os tais é o reino dos céus. Quer dizer que Jesus dizia: deixem vir os meninos. E eu pensei: nós temos tantos meninos aqui, eu gostava de falar com vocês. Porque Jesus gosta de quem? De vocês. Gosta de todos vocês. Gosta que vocês venham à igreja. Eu ouvi vocês a cantar ali, vocês cantavam bem. É bom que cantem, que louvem ao Senhor, porque Jesus gostava que os meninos viessem até Ele. Assim também, eu quis que vocês viessem até aqui para vos dizer que Jesus gosta. Vocês venham à igreja cada sábado, ajudem os pais a vir, arranjem-se cedo para vir cedo. E eu gostava de orar por vocês. Posso orar disto? Já comeste a tua bolacha. Aqui a carinha mamada à outra, está bem? Vamos poder fazer uma oração, está bem? Querem dar as mãos uns aos outros? Vamos dar as mãos todas. Dão as mãos. Podem se pôr de pé, que é mais fácil. Dás a mão? Dar aqui as mãos todas. Queres dar aqui a mão a mim? Queres dar? Estás na portinha? Era assim que Jesus gostava de estar com os meninos. E eu vou hoje orar com vocês, está bem? Queres vir cá? Não, não. Vamos fazer uma oração. E vamos fazer todos em conjunto, está bem? Vamos dizer todos, eu digo, vocês repetem. Jesus, obrigado porque tu nos amas. Vem estar connosco neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado para vocês, está bem? Podem sentar à beira do papai e da mamãe. E a mamãe vai à beira de nós, está bem? Sabem, às vezes pode-nos parecer que estes momentos com as crianças que são desaproveitados, mas não são. Nós estamos a falar para estas crianças que são amanhã vão ser eles os anciãos desta igreja, vão ser os diáconos desta igreja, vêm acompanhar o pregador desta igreja. Portanto, nós precisamos de falar para as nossas crianças e elas precisam de saber que Jesus os ama, assim como nós também precisamos. Hoje é um dia especial porque hoje começa em todo o mundo a semana de oração. Se os irmãos não tiverem esta revista em casa, podem encontrá-la na internet. Eu já vou dizer como é, PowerPoint quando puser projetar. Porque é que eu vou falar nesta mensagem esta manhã? Tem a impressão que se calhar esta luz é capaz de estar a ficar forte. Se pudesse desligar a luz, se calhar via-se melhor. Aí está, muito obrigado. Fica mais escuro um bocadinho na sala, mas vê-se melhor. Tenho aqui este endereço, se forem aos recursos adventistas, encontram a revista, esta revista está lá. É só descarregá-la e podem lê-la nas vossas casas todos os dias. Nós não vamos fazer a semana de oração aqui todos os dias, alguns vivem muito longe, seria impossível. Mas podem nas vossas casas ter uma mensagem para cada dia. Porquê é que é importante falar nisto esta manhã? É porque esta mensagem vai ser pregada em todo o mundo hoje. A semana de oração do fim do ano é uma data muito importante para a Igreja, porque a mesma mensagem, tal como nós estudamos a mesma escola sabatina em todos os lugares do mundo, esta semana de oração também é para todo o mundo. Quer dizer que os que estão aqui de Santo Tomé sabem que é Santo Tomé, nas igrejas é esta a mensagem de hoje. No Brasil é esta a mensagem de hoje. Nos Estados Unidos é esta a mensagem de hoje. Na Austrália é esta a mensagem de hoje. E é a mensagem do Presidente da Conferência Geral. De maneira que eu vou passar alguns slides, é o pastor Pedro Wilson, que apresenta esta mensagem, e eu quis apresentá-la para nós hoje. Mas se quiser ver, se quiser ouvir, pode ficar aí. Se não, pode ficar aqui mais na frente e depois volta no fim também. E eu, se calhar, passo por aqui, que leio melhor, os irmãos veem ali e eu leio daqui. Muito bem. A mensagem que o pastor Pedro Wilson hoje envia para toda a igreja, vou pôr aqui o microfone mais perto, estão aqui a fazer uma gravação, é esta: a palavra de Deus na vida da igreja.
E ele vai nos falar como a Bíblia, a palavra de Deus, é preciosa para todos nós. Ele começa com um texto que eu gostaria que vos convidar a abrir e que conta no Evangelho de Mateus. É o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que é assim conhecido. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos desta mensagem. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. As bem-aventuranças. Todos conhecemos muito bem esta mensagem de Jesus, que é tão profunda. Vamos aqui um bocadinho revê-la, mas esta é a leitura da palavra de Deus para esta manhã. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, a perseguirem e mentindo disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os profetas que foram antes. Estas palavras são palavras de Jesus Cristo. E vamos refletir um pouco sobre este sermão. Antes, porém, há uma frase muito interessante que o pastor Ted Wilson tem aqui, é uma estatística. Diz-nos que a Santa Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com um total de 5 a 7 milhões de exemplares vendidos. No século XXI, agora que nós vivemos, as Bíblias são impressas à razão de 80 milhões de exemplares por ano. Além disto, muitos têm a Bíblia nos seus telemóveis, têm aplicações de telemóvel. Quer dizer que a Bíblia hoje é lida, seja por meios digitais, seja como livro, 80 milhões por ano. Agora, eu tenho ali uma outra frase, que também é dele, que está vermelho. Por que razão? Vamos lá ver o que é que diz. No entanto, no entanto, a revista Christian Today reportou no ano 2021 um acentuado declínio de cristãos americanos que leem a Bíblia, sendo que apenas 10% declaram que leem a Bíblia diariamente. Quer dizer que se vendem 80 milhões de Bíblias por ano, mas cada vez há menos pessoas a lerem a Bíblia. Têm a Bíblia, mas não a leem. Não a leem diariamente. E aqui é uma pergunta que eu faço. Será que nós lemos a Bíblia diariamente? Será que nós conseguimos ter tempo para ler a Palavra de Deus diariamente, estudar a Palavra de Deus, estudar a Escola Sabatina? As lições da Escola Sabatina é um estudo da Bíblia. Este trimestre estamos a estudar sobre João. O mês passado, o mês trimestre, estamos a estudar sobre Marcos. É uma forma de estudar a Bíblia todos os dias. Se nós experimentem trabalhar sem comer e vejam como é que se vão aguentar ao longo do dia. Se nós não comermos todos os dias, nós fisicamente teremos problemas. Nós também deveríamos ler a Palavra de Deus, alimentar-nos. Eu não sei ler pode ser uma coisa muito passageira. Devíamos refletir na Palavra de Deus todos os dias. Muito bem, vamos ler. Eu resisto, e quando há uma semana de oração, eu resisto a fazer outro tema que seja diferente. Está aqui uma mensagem escrita pelo Presidente da Conferência Geral para a Igreja, nós vamos lê-la. Eu pus em PowerPoint, porque assim podemos ler em conjunto. É fácil nós lermos e refletirmos sobre ela. Vamos lá ler. Numa encosta verdejante há 2000 anos, o céu tocou a terra quando o maior mestre que este mundo conheceu começou a proferir palavras intemporais. Palavras que têm implicações para a eternidade. O povo estava sentado e como é que estava? Petrificado. Estava espantado. Ouvir o que Jesus estava a dizer. Porque ninguém falava como ele. Enquanto Jesus lhes oferecia o pão da vida. Estavam petrificados. As suas palavras abriram os olhos
tocaram corações e por vezes surpreenderam os seus ouvintes ao ouvirem estas coisas, coisas nunca ensinadas pelos mestres religiosos daqueles dias. Jesus falava e as pessoas ficavam admiradas. Nunca ouvimos dizer coisas assim. É sobre isso que nós lemos esse texto e que vamos fazer algumas reflexões breves. Cá temos algumas dessas reflexões que lemos há instantes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como é que é possível? Então os pobres é que são felizes. Os pobres é que são bem-aventurados. Sabem, eu conheci um pastor, um professor de teologia, que ele dava gosto de ouvir falar sobre as bem-aventuranças. O que é que está aqui a dizer bem-aventurados os pobres de espírito? Quem é que são os pobres de espírito? São aqueles que sentem que têm um espírito pobre. Aqueles que sentem que espiritualmente precisam de ser enriquecidos. E também estes serão enriquecidos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que sentem que precisam de alguém que os enriqueça. Que sentem a sua pequenez e fragilidade. E então Jesus vai preencher e enriquecer aqueles que sentem que são pobres. Agora, aqueles que dizem, como lá dizia, sou rico e de nada tenho falta, Jesus não vai poder ajudar porque eles acham que não precisam, não é? Outra bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Aqui nesta terra parece que os que são bravos é que são os bem-aventurados, têm força. Aqueles muito musculados que assustam toda a gente, parecem que são esses os bem-aventurados. Não são. São os mansos, os misericordiosos. E depois ele disse mais: se a vossa justiça não exceder as dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E as pessoas ouviam isto extasiadas. Mas ele foi mais fundo. E do mais fundo Jesus ensinou como a nossa alma interior, como o nosso íntimo, revela o nosso caráter. Aquilo que vai dentro de nós mostra o que somos. E temos aqui algumas frases de Jesus, também deste sermão. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E as pessoas me escrevem isto. É verdade. Quando uma pessoa olha com um olhar cobiçoso, já está a adulterar. Porque é do seu coração. Pode não chegar a realizar, digamos, a concretizar esse adultério, mas já desejou e na sua mente já adulterou. Mas, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer que bater na face direita, oferece também a esquerda. Como é que Jesus dizia isto? As pessoas ouviam aquilo, como é que é possível? Se baterem na direita, eu apetece, é partir o indivíduo todo, não é só bater no outro lado. Mas agora Jesus diz, não, se bater num lado, oferece no outro. Mas, amais os vossos inimigos. Já pregámos aqui sobre isto há 15 dias. Como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Amar como Jesus amou. Não é casar com os nossos inimigos, não é fazer amizade com os nossos inimigos, é respeitar os nossos inimigos porque eles são filhos de Deus. E às vezes eles são inimigos porque são pobres, porque realmente espiritualmente eles não têm ligação com Deus e por isso é que eles têm aquelas atitudes. Amai os vossos inimigos. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Coisa incrível que Jesus pediu. E Jesus estava a dizer, sejam perfeitos. Permitam que eu vos aperfeiçoe. Porque se nós formos aperfeiçoados, se nós formos purificados por Ele, nós podemos ser perfeitos. Como é perfeito que está no céu. Mas não é por nosso mérito. É porque Ele nos faz perfeitos. Nos aperfeiçoa. O sermão prosseguiu revelando o segredo da paz e perpetuidade da lei de Deus. E então o que é que as pessoas diziam? Diz que o povo ficou como, o que é que diz lá? Espantado. E diziam, nunca homem algum falou assim como este homem. Eram as palavras nos lábios da multidão. No entanto, se bem que o coração do povo correspondesse às suas palavras, poucos estavam dispostos a aceitá-las como norma para a sua vida. Eles gostavam de ouvir, mas tinham dificuldades em praticar. E se calhar nós sentimos isto também. Se nós sentimos isto, sabe o que é que estamos a ser? Pobres de espírito. Ó Senhor, eu ouço, mas eu não consigo fazer. Enriquece-me, dá-me o teu Santo Espírito para que eu possa fazer a tua vontade. Então ele vem e enriquece-nos. Construindo sobre a rocha, diz o pastor Ted Wilson, conhecendo a resistência deles, Jesus concluiu o seu espantoso sermão com uma poderosa ilustração que todos conhecemos, os meninos conhecem. Eu há bocado podia ter contado esta história, mas vou contá-la agora, vocês vão lembrar-se dela. Indicando vivamente a importância de se colocar em prática as palavras que ele tinha dito. Jesus tinha dito algumas coisas importantes e agora
era necessário que cada um desejasse pô-lo em prática. Porque isto não é coletivo. Para pôr em prática, cada um tem que desejar pôr em prática. Se o irmão aqui desejar pôr em prática deste lado, não vai influenciar quem está daquele lado. Aquele também tem que desejar pôr em prática. E era isso que Jesus queria ensinar. E cá temos a história que Jesus contou. Eu vou lê-la. Os meninos devem conhecer esta história. Eu vou lê-la. Todo aquele, pois, que ouve ou que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Agora vejam lá, os meninos sabem o resto da história. O que é que diz lá? E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre ou não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem louco, que edificou uma casa sobre a areia. É uma loucura. Há aqui pessoas que trabalham na construção. Ir a um leito de um rio cheio de areia e pensar, aqui é um sítio tão plano e vou fazer aqui uma casa. Porque aqui passou a água e agora é verão, não há água e vou fazer uma casa mesmo junto ao rio, em cima da areia. O que é que vai acontecer? Quando vier o inverno, aquela casa vai para a areia, vai pela água. Na verdade, quem ouve e não pratica é como quem constrói no leito de um rio, à espera que chegue a chuva. E diz o texto, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus tinha pregado, e agora Jesus estava a explicar que era importante que pusessem em prática aquilo que ele tinha ensinado. Isso é construir sobre a rocha. É ter uma construção sólida. Se nós ouvimos e não praticamos, é como construir sobre a areia. Rapidamente o efeito passa. Séculos antes de Cristo, proferir o Sermão da Montanha, o profeta Isaías destacou a permanência da palavra de Deus. O que é que dizia Isaías? A palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus é eterna. Nós passamos. A palavra de Deus não passa. Eu hoje, depois de estar aqui na reunião da tarde com os irmãos, irei para o Porto para participar numa cerimónia triste. Uma pessoa, uma prima direta, quase a minha idade, era mais nova, 2 anos, morreu ontem. E eu vou ao seu funeral. Quer dizer que todos nós, eu não sei se alguém vai ao meu funeral daqui, mais novos podem ir. Quer dizer que nós acabamos por ir ao funeral uns dos outros. Quer dizer que nós todos acabamos. Às vezes quase-nos arrepia dizer isto, mas é verdade. Eu não sei se alguém daqui vai ao meu funeral, se calhar. Ou eu posso ter que ir ao funeral de outros, nós não sabemos. Sabem que eu vim cá para cima para trabalhar muito pouco tempo. Mas eu pus no meu dossiê duas pregações para o momento do funeral. Porque eu sabia que vou para a igreja de Mirandela e Bragança e não sei se alguém vai falecer enquanto lá estou. Pode acontecer. Nós passamos. Mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Citando Pedro, esta passagem de Isaías, ele afirma, esta palavra é que foi, que entre nós foi evangelizada. Vamos ler este texto, de Pedro, 1 de Pedro 1,25. Porque ali não parece, mas é mesmo a citação de Isaías. A frase anterior estamos a perceber. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. A primeira parte do versículo é mesmo o texto de Isaías. Querem ver o que é que diz lá o texto de Isaías? Está aqui em 1 Pedro 1, 25. Diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, tal como tinha escrito Isaías. E depois diz, é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus. De maneira que é isto que nós precisamos perceber. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós não podemos dirigir a nossa vida a um texto que conhecem bem. Salmo 109, 105. O que é que diz? Lâmpada. Para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós se tentarem sair à noite para fora da cidade e não levarem uma lâmpada, o que é que acontece? Vão tropeçar e cair. Nós não podemos viver neste mundo sem a lâmpada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única coisa estável no nosso mundo, que o nosso mundo conhece, disse Ellen White. É a única coisa que não muda. E continua.
ela diz, os grandes princípios da lei, da própria natureza de Deus, estão contidos nas palavras de Cristo no monte, no Sermão da Montanha. Quem quer que edifique sobre eles, está a edificar sobre Cristo, a rocha dos séculos. Ao receber a palavra, recebemos a Cristo. E só os que assim recebem as suas palavras estão a construir sobre... Nós devemos construir sobre Jesus Cristo. Temos que ouvir a sua palavra, aprender os seus ensinos. A Escritura é fundamental. Diz assim este texto. Foi este fundamento que Cristo construiu a sua igreja. Foi sobre este fundamento. Desde o começo, Cristo apontou para as Escrituras como a rocha sólida sobre a qual se deve construir. Em Isaías também diz, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Sabem, eu gosto muito desta época do mar. Quando na hora tínhamos para a igreja, estava sol, estava mais um pouco na zona de Bragança, estava bastante sol. E então as folhas do outono, as árvores do outono, ali encantam completamente. E então as liquidambas são umas árvores que existem aí, ficam amarelas, vermelhas, castanhas, muitas cores. Coisa linda. Mas aquelas flores, aquelas folhas são lindas, quer dizer que estão a morrer. Vão cair todas. As folhas do outono caem. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E aqui mais um mês ou dois, aquelas flores, aquelas árvores não têm folhas nenhumas. O vento levou as folhas. Mas a palavra de Deus continuará. Nós passamos, as folhas passam, as ervas murcham e voltam no ano seguinte, mas a palavra de Deus continua eternamente. E continua o pastor Ted Wilson e diz, e a história provou que isto é verdade. Contra todos os desafios, os apóstolos construíram sobre aquela rocha e viraram o mundo do avesso. Sabemos que os apóstolos, que eram pessoas simples e assustadas no momento da crucificação de Cristo, conseguiram mudar o mundo. E continua. Atravessando provações e tremenda perseguição, a igreja primitiva continuou agarrada à palavra de Deus e manteve-se firme e forte. Os reformadores puseram-se no lado da Escritura e as portas do inferno não puderam prevalecer contra elas ou contra eles. Ao longo das eras, Deus continuou a falar através da sua palavra. Está escrito, era assim que diziam os reformadores. Nós não podemos dispensar a palavra de Deus. Está escrito, levando o seu povo das trevas para uma luz acrescida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, dizíamos há bocadinho. Farol, há outra versão que traduz, farol para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E agora o pastor Ted Wilson vai falar um bocadinho sobre a história, o início da história da nossa igreja. Ele diz, este foi o caso de William Miller, um lavrador do princípio do século XIX, que estudou a Escritura diligentemente. Eu não sei se alguém conhece mais algum lavrador do princípio do século XIX. Conhecem? Aqui em Bragança e Mirandela nós vemos casas antigas do século XIX, do século XVIII, casas muito antigas, muito antigas. Bragança então tem casas muito antigas. Mas ninguém sabe quem é que lá morou, nem sabe a história dele. Mas sabemos a história de um lavrador que viveu nos Estados Unidos no princípio do século XIX. Porquê? Porque ele estudou a Escritura. É interessante. Se nós não conhecíamos Guilherme Miller, um lavrador lá perdido nos Estados Unidos, como é que nós íamos conhecer? Conhecemos porque ele estudou a palavra de Deus. Vamos lá ler então. Diz, este foi o caso de William Miller, um lavrador do princípio do século XIX que estudou a Escritura diligentemente. A partir do seu profundo estudo, Miller concluiu que o regresso de Cristo estava iminente e pregou as profecias do livro de Daniel a qualquer um que o quisesse ouvir. Mas Jesus não veio. Ele pensava que Jesus vinha naquela altura, por volta de 1844. Continuemos a ver o comentário. Mas Jesus não voltou tal como esperava. Esta foi uma experiência amarga. Mas mesmo este grande desapontamento foi predito em Apocalipse. Apocalipse 10, 8 a 11 diz isto. Onde o apóstolo João recebeu a ordem de comer um livrinho. Que livrinho era este? Era um livro pequeno, um livrinho. É assim que está. Referia-se ao livro de Daniel. Que era um livro de profecias que não podia ser compreendido. Foi dito a Daniel, fecha este livro, porque só no fim dos tempos será compreendido.
E então foi dito a João para ele comer esse livrinho. Comer era uma linguagem simbólica. Apreende este livro. Deixa-o entrar na tua mente. E então o que é que aconteceu? Que é o livro de Daniel. Foi doce como mel. Quando eles começaram a falar as profecias, aquilo foi uma alegria, foi uma explosão de alegria. Mas como eles pensavam que Jesus viria, porque perceberam mal, e Jesus não veio, o que é que se tornou a seguir? Tornou-se amargo no seu estômago. Tendo em vista o futuro, foi dada a ordem celeste. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Eu não sei se há aqui alguma pessoa que esteja a ouvir a primeira vez a falar sobre isto, sobre este amargo desapontamento. Alguém é a primeira vez que eu ouvo falar nisto, nunca tinha ouvido falar antes? Então vamos ler esse texto que está aqui. Vamos ler em Apocalipse 10. Não quero que fiquem a dizer, mas está ali, será que está mesmo na Bíblia? Vamos ler Apocalipse 10. E vamos ler aqueles versículos 8 ou 11. É uma profecia incrível que se cumpre e que também nos ajuda a perceber melhor. Diz assim no versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, escreveu João. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse-me, vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre a terra, sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo, dá o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Aí quando eles começaram a estudar as profecias, a compreender coisas que não tinham sido compreendido antes, para eles foi uma alegria, foi doce como mel. Continuemos a ler. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E a minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Eles pregavam as profecias de Daniel e interpretavam que Cristo viria naquela altura. Mas na verdade a profecia de Daniel queria dizer que o tempo de julgamento de preparação para a vinda de Cristo ia começar nessa altura. E então o desapontamento foi tremendo. Mas agora o versículo 11. Aquele desapontamento devia ser seguido de um reavivamento. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Miller pensava que o fim estava a chegar, mas foi dito a João que era importante ainda levar a mensagem a muitas nações, povos, línguas. Era necessário ainda. Esta era a mensagem. Continuando a ver. Um firme fundamento da fé. Crendo que Deus falava através das Escrituras, os primeiros crentes adventistas continuaram a estudar fervorosamente a palavra de Deus. Depois daqueles desapontamentos, eles pensaram, não pode ser. Deus não está enganado, nós é que devemos estar enganados. Estudar. Agora vejam a descrição da forma como é que eles estudavam a palavra de Deus nesta altura, que é muito interessante. Refletindo nessa experiência, muitos anos depois, Ellen White escreveu: muitos entre o nosso povo não perceberam quão firmemente foi lançada a fundação da nossa fé. Havia um fundamento bíblico para cada norma, para cada doutrina. Explicando como um pequeno grupo de líderes adventistas pesquisou a Bíblia como se fosse em busca de tesouros escondidos. Depois do grande desapontamento, ela escreveu. Reparem, ela esteve lá nesse grupo de estudo. Ela diz, eu encontrei-me entre eles e nós estudávamos e orávamos fervorosamente. Frequentemente permanecíamos juntos até tarde da noite e por vezes toda a noite, orando por luz, estudando a palavra de Deus. Vez após vez, estes irmãos reuniam-se para estudar a Bíblia, de forma a que pudessem conhecer o seu significado e estar preparados para a ensinar com poder. Há bocadinho víamos naquela estatística inicial que nos Estados Unidos, a estatística é lá, porque o pastor deve ser lá, podia ser aqui da Europa ou de outro lado qualquer. Apenas 10% dos crentes leem a Bíblia todos os dias. Mas daqui eles viam todo dia e toda a noite. Eles liam, eles queriam saber mais, eles queriam compreender a palavra de Deus. E agora reparem como é que eles faziam ainda. Quando eles chegavam a um ponto do seu estudo, então diziam, não conseguimos progredir mais. Era um ponto em que eles já não conseguiam estudar, estavam cansados, talvez exaustos. O que é que acontecia? O Espírito do Senhor vinha sobre mim. Quando eles não conseguiam, então Deus ajudava a irmã White. E vamos ver como é que ela processava estes conhecimentos e esta instrução. É muito interessante. Portanto, quando eles diziam não conseguimos progredir mais, o Espírito do Senhor vinha sobre mim.
e eu era tomado em visão e uma explicação clara das passagens que tínhamos estado a estudar era-me dada, com instruções sobre como deveríamos trabalhar e ensinar com eficácia. Foi assim que nos foi dada a luz para nos ajudar a compreendermos as Escrituras no tocante a Cristo, à sua missão e ao seu sacerdócio. Uma corrente de verdade que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus, foi-me explicada e eu comuniquei a outros a instrução que o Senhor me tinha dado. Quando eles não compreendiam, eles oravam, pediam, então o Senhor revelava-se a quem? A irmã White, que estava ali com eles. Agora, continuem a ver este pequeno parágrafo. Ao explicar como foram aquelas intensas sessões de estudo da Bíblia, Ellen White partilhou como, quando não estava em visão, ela tinha dificuldade em compreender as passagens bíblicas. No entanto, isto tornou-se muito claro que as explicações que lhe eram dadas em visão vinham do Senhor e não dela. Ela escreveu, durante todo este tempo, eu não conseguia compreender os raciocínios dos irmãos. Eles estavam a estudar a Bíblia e não conseguia perceber. É interessante isto, se fosse ela a pessoa que melhor percebia, ela que é muito inteligente. Mas não, ela não percebia. Só quando Deus lhe explicava é que ela conseguia ajudar os outros. Reparem na continuação. A minha mente estava como trancada e eu não conseguia compreender o significado das Escrituras que estávamos a estudar. Esta foi uma das maiores mágoas da minha vida. Ela ficava triste, é que eu não consigo compreender como os outros. Não sei se há alguém aqui que possa acontecer isto. É que eu não consigo compreender as profecias da Daniel e Apocalipse como os outros. Isto magoava. Mas agora continuem a ver. Eu permaneci neste estado mental até que os principais pontos da nossa fé foram tornados claros à nossa mente, em harmonia com a palavra de Deus. Os irmãos sabiam que eu, quando não estava em visão, não podia compreender estes assuntos, porque aceitavam como luz vinda diretamente do céu todas as revelações dadas. É muito interessante. A irmã White, por si só, não conseguia. Ela só conseguia quando eles, depois de orar, o Senhor se revelava em visão a ela, e ela então podia ajudar os outros a compreender a sua palavra. Outro parágrafozinho de um dos seus livros. À medida que o pequeno grupo cresceu, o estudo fervoroso da Bíblia continuou. Surgiu um conjunto fundamental de crenças bíblicas. Quais? A purificação do santuário celeste. Ainda hoje a Igreja Adventista é a única igreja que fala sobre a purificação do santuário celeste na proximidade da vida de Cristo. Mais. As mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, está lá. Mas só com a ajuda do Espírito de Deus é que foi possível perceber qual era a razão. A santidade do sábado. Ainda hoje há multidões de igrejas evangélicas com a Bíblia debaixo do braço, mas não conseguem perceber e ensinar. Olha, na verdade, no fim dos tempos, o que é que diz o anjo? Temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador no seu santo dia. Porque como é que diz o quarto mandamento, que lembra de sábado para santificar? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer que eles não tinham percebido isto. No mundo evangélico não tinha percebido. Será que os adventistas eram mais espertos que os outros não eram? Era o estudo da Bíblia, a inspiração do Espírito Santo. A santidade do sábado e a mortalidade da alma. Uma luz orientadora. O movimento adventista do 7º dia, desde o seu começo, tomou a Escritura como o seu fundamento e a sua luz orientadora. É a palavra de Deus. Ainda hoje, a palavra, tal como os reformadores diziam, só há Escritura, mas nós dizemos mais. Toda a Escritura. Só a Escritura, mas toda a Escritura, não apenas uma parte. Dizia o apóstolo, ou escreveu o apóstolo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Quer dizer que não é só a Bíblia, mas toda a Bíblia. Esta é a mensagem. E nós precisamos de perceber isto. Nós precisamos de perceber o fundamento das nossas crenças, que é, como assim diz o Senhor. Cá temos, relendo. O movimento adventista do 7º dia, desde o seu começo, tomou a Escritura como seu fundamento e a sua luz orientadora. E embora Ellen White tenha reconhecido que a verdade é uma verdade progressiva, devemos andar na luz progressiva. Quer dizer que há coisas que ainda podiam ser compreendidas
para além do seu tempo, ela diz outra coisa. Ela avisou. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdadeiras, mas não são verdadeiras. A verdade para este tempo foi-nos dada por Deus como fundamento para a nossa fé. Não devemos aceitar palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos especiais da nossa fé. Eles reúnem um amontoado das Escrituras e amontoam-nos como provas ao redor das suas teorias. E ainda que as Escrituras sejam uma palavra de Deus e devam ser respeitadas, caso a sua aplicação mova um pilar da fundação que Deus sustentou, é um grande dia. Quer dizer que pode haver pessoas com filosofias, novas filosofias, mas têm que ser baseadas numa sim, diz o Senhor. A nossa primeira crença fundamental declara: as Sagradas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de homens santos de Deus que falaram e escreveram, movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário e, eu diria, essencial para a salvação. É na palavra de Deus. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível da sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador das doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. A palavra de Deus, meus amigos, escreve o pastor Wilson, eu diria, meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos e amigos, é o fundamento sobre o qual é construída a Igreja e é o fundamento seguro sobre o qual Jesus convida cada um de nós a construir a sua esperança, o seu caráter e a sua vida. E temos aqui o texto com que vamos concluir. É um texto de Mateus também. O que é que diz lá? E há bocadinho lemos. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem por dentro que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Nós precisamos edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus. Essa é, efetivamente, a mensagem que o pastor Ted Wilson manda desde os Estados Unidos para a Igreja em todo o mundo. Nós precisamos. Nós tivemos aqui esta manhã, a Célia passou-nos a lição. Nós fôssemos a qualquer outro lugar do mundo, estaríamos a estar a mesma lição esta manhã. Na verdade, o Senhor estruturou as coisas de maneira que a sua vida tivesse uma linha sólida em todo lugar. Não há diferença da lição que se estuda aqui na Europa, nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar do mundo. Porque é a palavra de Deus. A Igreja de Deus estuda a palavra de Deus cada dia. Estudem as vossas lições cada dia. Estudem a palavra de Deus cada dia. E estaremos a construir sobre. Estamos a fazer uma construção sólida para as nossas vidas. O Senhor nos abençoe. O Senhor nos fortaleça. E que nós possamos aprender a viver com Deus, orientados pela sua palavra. É a minha oração. Amém. Para terminar, vamos cantar o hino 165. A minha Bíblia que eu canto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Na minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus.
minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma pode renovar. A minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos, um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. A minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. A minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, nós vimos à Tua presença para te agradecer esta manhã de sábado. Para te agradecer esta mensagem que nos chega desde tão longe, mas que toca aos nossos corações. Senhor, ajuda-nos a amar a Tua palavra, a viver a Tua palavra e a pô-la em prática nas nossas vidas. Senhor, que nós não sejamos enganados, mas que ela possa ser a orientação para o nosso caminho, que nos leva a conhecer Jesus Cristo, a conhecer o Pai, a conhecer o Espírito Santo. É por meio desta palavra que deixaste escrita, Senhor, que nós possamos alimentar-nos dela, possamos ser fortalecidos por ela e possamos estar preparados para quando voltares. Seja com cada filho teu que aqui veio esta manhã, aqueles que vieram pela primeira vez, que nos visitam, aqueles que vêm habitualmente, que nós possamos sentir que a tua palavra nos alimenta e que possamos viver fortalecidos por ti. Seja com aqueles que nos faltam também, com os que estão em viagem, a todos guarda e abençoa. E ajuda-nos a viver neste mundo de tal maneira que possamos um dia estar contigo no teu reino. Nós rogamos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. E a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. E a graça de Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém.